Zombie Apocalypse. Animais não são comida. A mensagem não foi completamente dada. Esse vídeo de hoje é para adventistas, espíritas e todos os que ouvirem ou que buscam por verdades que são reveladas para toda a humanidade. Eu sou Liliana Daskev, para quem não me conhece, tá? Você está no canal onde o objetivo é auxiliar você nas mudanças que naturalmente toma conta do planeta Terra, vocês perceberam? Mas nem todos vão receber com amor. E eu quero aqui deixar bem claro que o foco desse vídeo de hoje é a alimentação e sua relação com a vida espiritual, tá? E também sobre o que os portadores de mensagens angelicais têm em comum e como eles também erraram em seus escritos. Eu vou explicar como isso é possível, um erro humano ou uma mensagem distorcida recebida por eles, né? O que acontece? Todas as mensagens de mudanças ou transição, elas foram dadas desde os tempos antigos, como por exemplo, para a gente relembrar, o anticristo, que foi falado por Cristo mesmo, tá? Em seus dias, o fim dos tempos, por Noé, né? Acontecimentos apocalípticos, né? Mas a mensagem de saúde, como transição e uma adaptação alimentar, ela é recente? Ela é recente para você? O que você acha disso? Ela está se fortalecendo em nossos dias? Então, esse vídeo nós vamos entender quando foi que começou, né? A mensagem de saúde ter uma clara relação com a espiritualidade, porque muitos não sabem o que tem a ver uma coisa com a outra, tá bom? Então, além do livro Bíblia, que contém várias passagens sobre o plano alimentar do Criador para o homem, para o animal, desde Gênesis, né? Nós temos também, além da Bíblia, outros livros que relatam essa transição alimentar para os nossos dias, vocês sabiam? Como, por exemplo, a Reforma de Saúde, escrita por Ellen White, que recebeu sua primeira visão sobre alimentação em 1848. E em junho de 1863, a mensagem para abster-se de carnes, tá? Essas mensagens, elas começaram a ter assim uma importância tão grande e benéfica também, ao ponto de ser citado por ela que nenhum homem deveria ser colocado como professor do povo, né? Quando os seus ensinos, aqui relacionado ao grupo deles, tá? Quando os seus ensinos e exemplos contradizem o testemunho que Deus tem dado aos seus servidores com relação à dieta. O desregramento deles quanto à reforma de saúde inabilita-os para a condição de mensageiros do Senhor. Isso está escrito em 6T, que seria sexto, né, Testemunhos, página 378 de Ellen White, em 1900. Olha quanto tempo já tem essa mensagem. Mas devido ao que? A indiferença, continua ela, para a reforma de saúde, o povo de Deus não está preparado para o alto clamor da terceira mensagem angélica, lá de Apocalipse, vocês sabem? Vocês lembram? É necessário uma reforma do coração que resulte na reforma de hábitos, tá? Então é bom lembrar que toda verdadeira reforma tem seu lugar na obra da terceira mensagem angélica. E ela continua. Ela disse o seguinte, que a carne, gente, nunca foi o melhor alimento para o ser humano. Seu uso agora é, todavia, duplamente objetável, visto as doenças dos animais estarem crescendo com tanta rapidez. Os que comem alimento carne mal sabem o que estão ingerindo frequentemente. E se pudessem ver os animais vivos ainda e saber que espécies de carnes estão comendo, iriam repelir enojados. Lá no Ciência do Bom Viver, página 313, tá? Isso foi escrito há mais de 100 anos.
Quer dizer, então, que a contaminação já estava acontecendo há muito tempo atrás, né? Então, essa contaminação não é recente. Vamos ver mais? No livro mais antigo, que todo mundo conhece, o que nós vamos encontrar? Coríntios 2, 7 e 1, você pode ler assim, ó. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Olha só a relação. Isso está no livro mais antigo, tá? Então, o 2 Coríntios, ele expressa o quê? Os nossos dias, em que nós podemos ver a contaminação do corpo através da alimentação de origem animal, comprovada cientificamente, essa contaminação por especialistas do mundo todo. E alertam também que será um agravamento, né, levando a pandemias. Agora, no outro livro, escrito assim, no livro de Ellen White, na Mente, Caráter e Personalidade, diz que não são os teus sentimentos, tuas emoções que te tornam filhos de Deus, né? Mas sim o fazer a vontade de Deus. Olha que interessante. Continuando lá. Sua vida, porém, não experimenta mudança. Seus atos são os mesmos de antes. Sua vivência não vai além dos sentimentos. Então, se não há uma mudança de hábitos, foi apenas uma emoção, tá? Então, não passa de sentimentos. O que dizem, então, outros escritores, né, sobre comer carne? Porque nós sabemos que o livro de Ellen White tem um monte de passagens. Na Bíblia, o livro mais antigo, tem bastante passagens, um monte também falando sobre alimentação, tá? Agora, o que dizem outros escritores espirituais sobre esse assunto? Vamos ver? A vida no mundo espiritual, ditado pelo espírito André Luiz, psicografado por Francisco Xavier. Então, no livro Missionários da Luz, vai falar assim, ó. Após o assombro de André Luiz, no que diz respeito ao fenômeno do vampirismo, né? E da forma de alimentação destes espíritos que vampirizam os encarnados, temos as seguintes passagens que merecem a atenção. Por que tamanha estranheza? E nós outros? Quando encarnados, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros, das aves, né? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos os frangos, os carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roía os ossos e nada nos doía. O quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, querendo buscar seus filhos, né? Porque os bebezinhos é feito baby beef, né? Para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Os seres necessitados do planeta, eles não encaram como superiores generosos e inteligentes, mas como verdugos cruéis. Você sabe o que significa verdugos cruéis? É quem executa a pena de morte num condenado, um carrasco, um algoz que maltrata ou aplica castigos corporais. Isso que significa. Incapazes de discernir onde começa a nossa perversidade e onde termina a nossa compreensão. E não protegemos, se nós não protegemos nem educamos aqueles que o Pai nos confiou, se nós abusamos largamente de sua incapacidade de defesa, né, e conservação, que são os animais, como exigir o amparo de superiores benevolentes e sábios, cujas instruções mais simples são para nós difíceis de suportar? Tempos virão para a humanidade terrestre em que o estábulo, onde ficam os animais, como lar, será também sagrado. Então, nesse livro, após esta análise, né, podemos sim concluir que o fim da alimentação da carne animal é a natural evolução do ser humano. Então, isso é uma evolução que deve acontecer, que vai acontecer, que já está acontecendo. Porém, é necessário discernimento para entender que esta alimentação perdura em nossos hábitos há milênios. Nossa mente, nossos corpos espirituais e físicos estão condicionados e dependentes dessa espécie de nutrição. Por isso que tem que haver um discernimento, tá? Sendo natural que é necessário para alguns a passagem por uma fase de transição. Então, nessa frase aqui desse livro, nós podemos
ver o quanto é necessário a compreensão do assunto para o desligamento da carne como alimento. Isso tem que estar na consciência, o entendimento, tem que ser aberto o entendimento. E na questão 129 do livro O Consolador, a respeito assim, a respeito do homem, né, de alimentar-se com carnes de animais. A pergunta foi: é um erro alimentar-se o homem da carne dos animais? Qual foi a resposta? A ingestão das vísceras dos animais é um erro de enormes consequências, do qual derivam numerosos vícios da nutrição humana. Nós sabemos que muitas pessoas comem coração, né? Coração de galinha, fígado, outros órgãos, tá? É de se lastimar, então, semelhante situação, mesmo porque se o estado de materialidade da criatura exige a cooperação de determinadas vitaminas, os animais exigem ter vitaminas no corpo, esses valores nutritivos, né, que o nosso corpo exige, podem ser encontrados nos produtos de origem vegetal sem necessidade absoluta dos matadouros e frigoríficos. Então, olha só, né, o que essa mensagem quer nos dizer com isso, tá? Comunicação recebida por Allan Kardec está a respeito de Júpiter, considerado que é um mundo mais evoluído. Então, como que é considerado os mundos, os seres evoluídos de outros planetas, que nós vamos ver já que os escritores falam sobre isso também? Aí foi a pergunta seguinte: qual a base da alimentação dos habitantes? É animal e vegetal, como aqui? A resposta foi puramente vegetal. O homem é o protetor dos animais, tá? Nesse outro mundo evoluído. E na pergunta 888 do livro, tratando sobre o que? A lei, o amor, a justiça, a caridade, né, que todo mundo procura, tá? O que pensar da esmola, tá bom? A resposta foi a seguinte: sede dóceis e benevolentes para com todos os que são inferiores. Quem são os inferiores? Os animais, certo? Assim como em relação aos seres mais ínfimos da criação. E tereis obedecido à lei de Deus. Então, muitos se preocupam, né, em obedecer à lei de Deus, em fazer tudo para Deus. Quando nós fazemos para o próximo, nós estamos fazendo para Deus. Olha só que interessante. Você acha que Deus ele vai estar feliz que nós queremos fazer tudo para Ele e esquecer daqueles que são mais inferiores, né? Quando alguém vem maltratando um animal, um gato, um cachorro, é um absurdo, né? É uma polêmica. Mas maltratam outros animais e é legalizado, né? Assim, então, vamos concluir o estudo que, com certeza, a evolução é realmente largarmos a alimentação da carne animal, tá? Cabendo a cada um estabelecer meta de como vai fazer isso. Veio o entendimento, veio a consciência, abriu-se, tá? Para esse novo tempo, para essa reforma. Então, cada um vai ver como vai estabelecer essas metas, tá bom? Para si mesmo. Cada um sabe por onde começar, né? Então, para esta vida ou para a próxima, sabendo que toda perda de tempo é perda, como o próprio nome já diz, tá? Então, todo o tempo que as pessoas estão perdendo até hoje, né? É perda de tempo realmente. O livre-arbítrio, gente, ele existe para ser usado, mas tenhamos consciência de que a dádiva da vida é aproveitá-la em todos os aspectos e em tempo integral para o que? Evolução da mente. Então, o livre-arbítrio, ele foi dado, todo mundo usa, mas está usando para quê? Esse livre-arbítrio está sendo benéfico para você? Ele está tendo evolução para você? Ou você continua com as mesmas escolhas, tá? Com mudanças de hábitos é para ser usado o livre-arbítrio, até daqueles socialmente aceitos e considerados dentro da normalidade. Por isso que nós vemos as pessoas hoje continuam escolhendo sempre as mesmas coisas, né? Os maus escolhem o mal, o bem escolhe o bem, cada um tem o livre-arbítrio de fazer, de não fazer, tá? Deus deixou para que todos pudessem escolher em todos os aspectos da vida. Livre-arbítrio, ele serve principalmente para a nossa evolução, não possamos esquecer disso, tá bom? Acredito então que essas declarações estão bem claras, né? Agora, o que mais os escritores têm em comum além da alimentação? Vamos dar uma olhadinha rápida? O que então Ellen White escreveu sobre? O seguinte: Satanás não terá o privilégio de recorrer outros planetas para tentar
e molestar os que não caíram. Olha só, como esse escrito, né, da Ellen White, comparando aqui o outro escritor espiritual falou sobre outros seres, outros mundos não caídos, que nós vamos estar vendo mais pra frente também. Ouvi aqui ela continua, aclamações de vitória dos anjos e dos santos remidos, ressoando como 10 milhares de instrumentos musicais, porque não mais deviam ser molestados e tentados por Satanás, e porque os habitantes de outros mundos estavam livres de sua presença e tentações. Primeiros Escritos, 290. Olha só, se essas comparações feitas aqui, que ainda não terminei, e essa avaliação das mensagens te faz criar um preconceito, tá? Eu falo para você que seria melhor usar esses conhecimentos que você está tendo hoje, através desse vídeo, para criar um novo conceito, tanto da visão que você tem a respeito de animais, e quanto para um novo conceito de como Deus age com a humanidade. E quais os meios que Deus usa para alcançar uma mente doente, como a do ser humano, tá? Assim como também os espíritas, esses outros escritores. Ellen White escreve sobre os seres de outros planetas. Por isso nós somos como palco e assistidos por seres que registram a nosso respeito. Esses seres registram a nossa história. Estamos ouvindo agora muitos relatos de aparecimentos no céu, né, de naves, luzes estranhas. E na verdade, a maioria das pessoas acomete isso dizendo que são seres, demônios, que são anjos caídos, e dá todo o crédito para o inimigo, para aquele que não criou todas as coisas. Então vamos pensar mais um pouquinho, refletir um pouquinho, tá? De como Deus age com a humanidade, tá? Através desses livros aqui dá pra gente entender um pouquinho se existe realmente seres de outros planetas, porque Deus não criou só o planeta Terra. Ou você acha que só existe nós? Um criador que faz tantas coisas, só fez um planeta, só fez um ser. Só nós existe no planeta Terra. Somos exclusivos, né? Tá? Em termos de criação, eu quero dizer. Né? A exclusividade da salvação é diferente, né? Por causa da queda do homem. Lógico, Jesus só morreu pelo planeta Terra. Mas, em questão de existir apenas o ser humano, eu acho que é até ridículo pensarmos isso de um Deus criador, que pode fazer todas as coisas, né? Então, o que acontece? Nenhum ser humano ele pode patentear Deus e suas orientações para qualquer tempo e para qualquer raça, nem para qualquer religião. Não se pode patentear Deus quanto os seus escolhidos para o serviço de salvação da humanidade. Assim como foi no passado, Deus fez como Ele quis, assim como será agora e está sendo. Não se pode patentear Deus, fazer uma patente, né, de Deus o Criador, porque Ele é o eu sou e está em toda parte, dando sua mensagem através de quem Ele chama. Ele mesmo escolhe e sela para a sua obra do final, para a tua obra final, tá? Não pode o homem nenhum, nem judeu, nem grego, lá em Gálatas 3 fala, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos são um em Cristo. Aqueles que buscam a verdade é um só, tá? Para Cristo é um só. Nem espíritas, nem adventistas, né? Ou qualquer outra denominação não podem patentear o poder do Criador e pensar que ele é uma exclusividade ou propriedade religiosa, como a gente vê. Afinal, como Ellen White mesmo ela escreve, até os samaritanos criam que o Messias havia de vir como redentor não só dos judeus, mas de todo mundo. Mesmo os samaritanos, eles sendo considerados imundos, lá hereges pelos judeus, eles acreditavam nisso, tá? Que o Messias viria para todos e não para um povo só, como eles achavam que seria exclusivo deles. Ele é o eu sou, o Messias. Então o que acontece? O Messias, quando estabelecer seu reino aqui, exatamente o 5º reino, tá? Ele terá regras, assim como um casamento. Será que os que restarem das nações vão aceitar suas regras? Sabe o que é interessante? Todos procuram saber tudo que o Messias oferece, não é verdade? Lá na sua vinda, né? Como vai ser? Nossa, vai ser lindo, né? Vai ser a glória. Mas será o que ele requer, né? O que ele não vai tolerar no reino
Até agora não vi ninguém questionar. Não ouço ninguém falar o que não vai aceitar. E para ser um reino de paz, ele deve ser o quê? Ele deve ter restrições, tá? E é claro, gente, olha só. Vamos entender bem claro agora. É óbvio, a redenção ou a salvação, eles não se baseiam nisso apenas que eu estou falando, sobre a alimentação. Nós sabemos que há muito mais pontos importantes para o ser humano, como, por exemplo, aceitar a salvação, a morte de Cristo, né? O Salvador, amar, perdoar. Mas tudo isso, ele já é falado e conhecido há séculos, ou não é? Porém, sobre alimentação relacionado ao reino, é um ponto quase que desconhecido. Não é verdade? Por quê? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Romanos 14, 17, certo? Então vamos repetir? O reino de Deus não é comida nem bebida e muito menos feito de morte. Você consegue relacionar as duas coisas? Porque muitas vezes é muito fácil a gente ler algo para proporcionar um certo alívio e conforto, não é verdade? Aí você vai na passagem bíblica que fala isso. Então, para que mudar alguma coisa se o reino de Deus não é comida nem bebida? Então vamos refletir, porque não é feito nem de morte, tá bom? E sim de paz, justiça. E por isso o Criador esclarece tudo que envolve esse assunto, tá? Desde os últimos 100 anos e até a sua vinda, e a terra se encherá do conhecimento. O conhecimento não vai cessar, né? O conhecimento da justiça, da paz, da alegria, que é o que ele vem trazer. Isso só pode acontecer com respeito a todos os seres que respiram. Sem o respeito para com o próximo, para o ser vivo, isso não vai acontecer. A justiça do Messias não vai ser implantada sem esses requisitos, entendeu? Então é por isso que tem essa importância, essa ligação, tá? Da vida espiritual com a nossa alimentação de hoje. Aliás, de milênios, né? Como nós podemos entender, então? Agora vamos entender aquela parte que eu falei lá no começo. Uma pessoa recebe uma mensagem verdadeira e a mesma pessoa recebe mensagens falsas que não vão se cumprir e que pode levar as pessoas ao erro. Porque nós sabemos que esses escritores, todos que eu citei aqui, nós temos escritos que não batem com a Bíblia. Eu não vou entrar nesse assunto que é muito polêmico e muito grande, nesse vídeo não daria. Existem assuntos tanto da Ellen White, que não bate com verdades bíblicas, e dos escritores espíritas, tá? Então eu vou explicar para vocês como que isso pode acontecer. Nós vamos então entender como funciona o rádio, para você conseguir entender isso. Vocês lembram do rádio antigo? O que ele precisava, né? Ele precisava e precisa estar sintonizado em uma frequência certa, ok? Então vocês lembram que a gente sintonizava o rádio, né? Hoje também nós temos antenas de TV e internet que também precisam o quê? Estar em uma frequência, vibração de energias elétricas para funcionar. Vocês entendem isso? Compreende o rádio, a frequência? Você lembra que às vezes nós colocávamos no rádio antigo uma frequência de uma rádio, digamos lá 92.1, né, megahertz? Só que entrava outros contatos naquela mesma frequência, né? E acabava duas sintonias ou mais, né, juntas. Lembrando disso, vocês podem colocar aí agora para ver antigamente como que funcionava, tá? Então assim fica mais fácil entender que quando uma pessoa recebe o chamado espiritual, ela alcançou uma frequência espiritual. Compreende? Então, ela pode receber mensagens ou visões, certo? Até aí tudo bem. Porém, o que pode fazer essa mesma pessoa receber mensagens ou visões enganosas? É exatamente quando deixa se levar por seu ego e passa a falar de conclusões próprias, fazendo com que anjos bons se afastem e anjos maus tomem essa direção. É nesse momento, muitas vezes essa pessoa pode voltar para a etapa correta, tá? Ou permanecer no engano devido ao ego humano.
tá? Outro detalhe importante, gente, é que quem é chamado para tal alcance, quem é chamado para receber a mensagem, alcança a frequência espiritual e tem contato com fontes divinas e vice-versa. Tudo pode depender do estado espiritual da pessoa. Então, o que aconteceu? Vou falar aqui, ó, 2 grandes erros de Ellen White, tá bom? O primeiro foi desencorajar muitos a irem a Jerusalém para a reconstrução daquele país e assim se cumprir mais rápido a profecia de que Israel se tornaria Estado independente, tá? Que está lá em Isaías. Então, o que acontece? Se você tem alguma dúvida, qualquer pergunta sobre isso que eu acabei de falar, da frequência espiritual, tá? De a pessoa receber essa mensagem, vocês podem estar fazendo nos comentários aí embaixo, tá bom? Continuando aqui, ó. Ela tem um texto lá, né? Que fala sobre isso. Que não eram, né? Jerusalém nunca seria reconstruída, tá? E ela escreveu em 1851 isso, que jamais seria reconstruída, tá bom? E aí depois teve outra vez que ela escreveu sobre esse assunto, tá bom? Menos de um ano depois, em agosto de 1851, ela escreveu com mais ênfase, né? Que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída, que não era para ninguém lá do grupo deles, que estavam recebendo estudos, estudiosos, né? Porque não seria reconstruída. Então, o que aconteceu? Lá em Primeiros Escritos fala isso, tá? Página 75. Essa fonte, ela é extraída da Mensageira do Senhor, lá do Ministério Profético, tá bom? Porque tem vários livros sobre Ellen White, escrito por ela, tá? Então, essa profecia ela não se cumpriu. Olha só, em 14 de maio de 1948, David Ben, presidente do Conselho Nacional Judeu, proclamou o nascimento do Estado de Israel no Museu de Arte de Tel Aviv. E hoje já se fala na construção do terceiro templo. E ela disse que isso nunca iria acontecer, e muito menos com o templo, tá? Então foi uma das coisas precipitada que foi falada. Outra profecia escrita por ela que não se cumpriu foi que alguns em 1856 estariam vivos quando Jesus retornasse. A respeito de uma assembleia ocorrida em 1856, ela declarou: "Foi-me mostrado o grupo presente na assembleia. Disse o anjo." Anjo, por quê, gente? Porque as pessoas quando falam que teve revelação do Espírito Santo, tá? É a mesma coisa, anjo e Espírito Santo, emanações do Pai, tá? Então foi um anjo que passou para ela as mensagens. Só que aqui nesse aqui aconteceu. Alguns servirão de alimentos para vermes, outros estarão sujeitos às 7 últimas pragas, outros estarão vivos e permanecerão sobre a terra para serem transladados na vinda do Senhor. Todos os que estavam vivos na época estão mortos agora, certo? Isso implica que ela seria uma falsa profetisa? O que vocês acham? Porque existem outros pontos, né? De que não foi cumprido, tá bom? Aqui eu tô passando só esses. Só que na verdade, gente, todo ser humano ele está sujeito ao erro e engano, tá? Eu jamais vou falar que era uma falsa pessoa, e foi aquilo que eu expliquei para vocês. Todos estão sujeitos ao erro, ao engano, porque o ego ele pode acontecer em qualquer ser humano. É esse que é o problema do ser humano, tá bom? Eu sou exclusivo, ou eu sei, ou eu quero dar as minhas justificativas, né? Mas ainda hoje existem membros, tá? Tentando dessa religião e aqueles que creem nos escritos, tentando justificar esses escritos que não aconteceu, tá? O segundo maior erro dela foi dizer que a Inglaterra também iria guerrear contra os Estados Unidos. Isso não aconteceu, tá bom? Então o que acontece? Se nós tentarmos justificar que o ser humano ele não erra, ele é perfeito, que não erra, e aí nós vamos estar alimentando o ego. Esse é o problema de muitas religiões. Alimentar o ego. Não é mais fácil nós entendermos, né, o que pode ter acontecido? Que a pessoa pode ter se precipitado, entendeu? Não podemos chamar ninguém de falso sem saber e também fazer falso testemunho, né? Se ela disse que recebeu,
mas não condiz com a palavra, não aconteceu, não aconteceu. Agora, querer justificar algo que não aconteceu, que não se cumpriu, aí que se torna um problema sério nas corporações, tá bom? E o ego pode crescer muito mais, isso é muito perigoso, tá bom? O que aconteceu também, que em 23 anos, após ela ter recebido a mensagem de abstinência de carne, ela ainda comia carne de veado. Isso seria o quê? Uma desobediência? Uma fraqueza? Eu não sei, né? Então isso cabe a ela e Deus responder, né? Cada um estará no dia do juízo. O porquê que não obedeceu quando recebeu a mensagem, né? Hoje, muitos podem estar ouvindo essa mensagem e lembrar que às vezes esteve também ou está no conhecimento há anos, 10, 20, 30, 50 anos, no conhecimento dessa abstinência, que deveria ser feita essa reforma e também não fez. Como vamos então julgar uma pessoa? Na verdade? Isso foi citado numa carta, tá? De Denison, no Texas, em 1878, tá bom? Ela foi tardia em obedecer a própria mensagem que recebeu do Espírito Santo. Outra coisa importante que eu também quero falar. Um dos vários pontos negativos dos escritores espíritas, porque agora nós vamos ver outro livro, é dizer que o homem reencarna várias vezes e contradizem o que? Hebreus 9, 27. Um dos vários erros dos livros dos espíritas é esse, tá? Lá em Hebreus 9, 27, né? Que fala que o homem, cabe ao homem morrer uma vez só e depois enfrentar o juízo. Infelizmente, o ego das religiões prevalece e cega multidões, achando que tem privilégios e exclusividade, entendeu? Porém, eu creio que os que creem nos escritos de Ellen White devem ser o quê? Um adepto ao regime alimentar, porque creem no que está escrito. Então, no regime alimentar, na reforma de saúde, sem envolver animais. Isso seria o mínimo para aqueles que creem, né? Naquilo que está escrito. E para os que creem nos escritos de Allan Kardec, Chico Xavier e outros, né? Livro dos Espíritas, com certeza já são também o quê? Pessoas que renovaram seus hábitos alimentares, banindo animais como prato principal. O mínimo que o ser humano pode fazer é o quê? Abriu a consciência, entendeu? Recebeu? Praticar. Com amor, é claro. Então, o que acontece? Essa comparação, né? É para que nós possamos entender, não julgar ninguém. Porque é muito perigoso fazermos um julgamento. Podemos ver muitos pontos entre um escritor que recebeu a mensagem angélica e outro. E erros também, tá? Então, que possamos ser pessoas simples, que investigam, né? Que avaliam o outro como se você estivesse no lugar do outro, tá? Para que possa ver o quê? As mudanças em nós mesmos. Assim como nós queremos que os outros obedeçam, que os outros façam, que façam acontecer, e nós estamos fazendo acontecer na nossa vida? Estamos fazendo a mudança que o mundo quer, todas as pessoas querem em nós mesmos? E para finalizar, gente, como eu gosto muito dos escritos, né, da Ellen White, eu deixo a reflexão nessa parte aqui do livro dela que diz assim, ó. Para que possa ser quebrado o preconceito, eu quero mostrar para vocês em primeiros escritos, lá na página 261, que fala assim: Deus não trabalhará mais pelas igrejas. Esse é um tema, tá? Então, vi que Deus tem filhos honestos entre adventistas nominais e as igrejas caídas ou outras igrejas. E antes que as pragas elas sejam derramadas, ministros e povos serão chamados a sair dessas igrejas. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvida, ele suscitará um excitamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitarem a verdade pensem que Deus está com eles. Afinal, podemos entender o quê?
Todas as religiões beberam do vinho de Babilônia e se embriagaram, portanto todas estão contaminadas. Apocalipse 18:3. Todas as nações, todas as religiões. Para Deus não existe o que? Religião, e sim pessoas que buscam a verdade. É isso que nós precisamos colocar em nossa mente, para que possa ser quebrado preconceitos. Deus, ele é um só, tá? E eu estou muito feliz por passar por vocês esse conhecimento, esse entendimento. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Zombie Apocalypse.